Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Cláudio Souza e o seu canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje nosso resumo sobre a nossa nona lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical de Jovem. Nós estamos falando sobre sermos imitadores de Cristo. E nessa nona lição tem como título de quem segue a Cristo aprende novos valores. Nós estamos contextualizando os sermos discípulos, imitadores do Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos trazer um resumo sobre aquele pedido da mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, quando a mãe vai pedir ao Senhor Jesus Cristo que, quando chegar ao céu, um sente à direita de Jesus e outro à esquerda. Pedido egoísta da mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus vem nos ensinar que quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o maior, sirva, cuide, dê o exemplo, assim como Jesus nos deu. Sermos discípulos é imitar o nosso mestre, né? Discípulo de Jesus imita o seu mestre. Então, quem segue a Cristo aprende novos valores. Imitadores de Cristo. Os ensinos extraídos da palavra de Jesus e dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. E todos permaneciam, perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Então nós somos imitadores, discípulos do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto bíblico está registrado em Mateus, capítulo 20, evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 20, versículo do 20 ao 24, nos diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, se aproximou de Jesus, né? Com seus dois filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhes: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E disse Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os outros 10 apóstolos ouviram isso, indignaram-se contra aqueles dois irmãos. O pedido da mãe de João e de Tiago é um pedido egoísta. Pedido egoísta. O nosso texto principal, ou a nossa verdade prática, está aqui em Mateus, capítulo 20, versículo 26. Não será assim entre vós, Jesus dizendo, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Seguir a Jesus implica uma ruptura com os valores do mundo e uma adesão à santidade de Cristo. Então, quem segue a Jesus aprende novos valores. Os valores do reino de Deus não são os valores do mundo. Não temos que nos equipararmos aos padrões de moralidade mundano, porque vai de encontro ao padrão moral estabelecido pela palavra de Deus, pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos imitadores do Senhor, né? Se você ainda não segue o nosso canal, não deixe de nos acompanhar, passe a seguir o nosso canal, compartilhe nossos vídeos, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações e vamos em frente, né? Acompanhe nossos vídeos. Então vamos tratar sobre
Mostrar que precisamos ter cuidado com esse tipo de falsa piedade, como demonstrou ali a mãe de Tiago, né, de João. Compreender o que significa uma espiritualidade sadia e nos conscientizar de que devemos pensar segundo o padrão do reino de Deus. Não é segundo o padrão estabelecido pelo mundo, né? Então, em nossa sociedade, existe essa relação mundana que tenta tirar até a igreja, aqueles que servem a Cristo, dos padrões estabelecidos pelo Senhor. Se não tivermos cuidado, como tem acontecido muito em nossos dias, são os padrões, os valores mundanos que têm influenciado, que têm entrado na igreja, quando deveriam ser o contrário. Jesus não disse que é o mundo que tinha que vir para dentro da igreja, mas a igreja que tem que ir ao mundo, transformando, pregando o evangelho da paz, da justiça, da retidão, dos valores morais estabelecidos pela palavra de Deus, que é imutável. Não pode ser relativizado. Então, existe essa relação do mundo que tem tentado entrar na igreja. E muitos, por falta de vigilância, por não se importar, não ter visão do reino, pensam muito mais nas coisas materiais, nos holofotes, nos status, no poder, procura sempre os primeiros lugares se aparecer e acaba se associando com o mundo, mas a palavra de Deus ensina de outra maneira. Infelizmente, muitos líderes religiosos têm se deixado influenciar pelos bens materiais e têm deixado o plano de Deus em segundo lugar na sua vida. Cuidado com a falsa piedade. Nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. O pedido da filha de Zebedeu, da esposa de Zebedeu, a princípio parecia um pedido justo, viável. Ela queria o melhor para os seus filhos. Queria o melhor para os seus filhos, só que não é bem desta maneira, né? Jesus passou 3 anos ali tratando com os apóstolos a maneira de agir, de pensar, de viver, o padrão estabelecido para um discípulo de Jesus Cristo é Jesus. Então o Senhor mostrou o princípio da sabedoria, como está lá em Provérbios, que é temer a Deus, se afastar do mal, e aquele que quiser ser maior no reino de Deus, que sirva. Pega o exemplo de Cristo. Não há ninguém grande no reino de Deus. Se o mestre serviu, que exemplo maior? Qual outro exemplo deveremos ter, senão este? Jesus lavou os pés dos apóstolos e Jesus veio nos servir. Jesus se entregou em nosso lugar. Então, os valores do reino de Deus são diferentes dos valores mundanos, com toda certeza, né? Apesar da aparente honestidade do pedido, ele carregava uma marca dessa sociedade pecaminosa. O pedido parece inocente, e a mãe fez um pedido para o melhor dos seus filhos. Mas o reino de Deus é diferente. Não existe no reino de Deus um melhor do que o outro, não. Responsabilidades temos, são diferentes. Uma
do outro. O corpo de Cristo, como Jesus vem dizer, a igreja é composta de muitos membros. Muitos. Mas cada um tem uma função específica, uma função diferente, contribuindo para o bem do corpo. Responsabilidades cada um vai ter que prestar a Deus os talentos que Deus confiou. Uns Deus deu 5 para esse administrar, agregar mais. Outros Deus deu 2, outros Deus deu 1. Mas cada um tem uma função específica. As responsabilidades são diferentes, mas quando Deus olha para nós, através de Cristo, Deus nos vê nivelados. Não há nenhum maior do que o outro. Então, nossos pedidos egoístas, olhando para o nosso próprio eu, onde é que está a empatia? Onde é que está o querer o bem de todos? Né? Então, muitas vezes somos levados por esses pedidos egoístas, às vezes com boas intenções, mas distorcido daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não basta orar, é necessário falar com Deus da forma correta. Infelizmente, muitos pedem, mas não recebem porque pedem mal. Pede para os próprios deleites pessoais. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Epístola aos Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedes e não recebes. Por quê? Porque pedes para o seu próprio deleite. Pedimos para o nosso bel prazer, não olhando para o próximo. Nós queremos sempre mais e mais. Nunca estamos satisfeitos com nada. Sempre queremos mais. Essa é a natureza humana. E os pedidos da mãe de Zebedeu, ela queria o melhor para os seus filhos. Só que não é assim no reino de Deus, né? Então é uma lição que precisamos aprender com essa passagem da palavra de Deus. Sim, existem orações e pedidos inadequados. Esse registro do filho de Zebedeu, da mãe de Tiago e João, os dois irmãos, é um excelente exemplo para demonstrar como se pode fazer a coisa certa de modo errado. Pediu com o coração porque queria o melhor para os seus filhos, mas não é assim que funciona o reino de Deus. O motivo daquele pedido ao Senhor estava completamente inadequado e por isso o Senhor repreendeu-o imediatamente. Jesus disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o mesmo com que eu serei batizado? Eles responderam: sim, podemos. E realmente beberam. Sofreram por amor de Cristo. E foram martirizados, com exceção de João. Tiago foi morto por Herodes. João sofreu muito na sua vida. Teve uma revelação extraordinária que Deus deu, que foi o Apocalipse, o final da história, o reino vindouro de Cristo. Mas João sofreu muito. Bebeu do cálice que o Senhor falou aqui. Um pedido ousado. Mas no reino de Deus não é dessa maneira. Isso nos traz exemplo. Ter cuidado com o que pedimos a Deus. Então vamos em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Quando pedirem de todo o coração, né? Quando as intenções do nosso coração seja para glorificar a Deus, para o bem de todos,
não para o nosso próprio eu, porque nós somos muito egoístas. Nós somos muito egoístas. Não basta orar, mas é necessário ter as motivações corretas ao falar com o Senhor. Alguns dias eu estava conversando de uma pessoa cristã e o esposo desta não é cristão. Enfim, ela tem problemas no relacionamento, o esposo se envolve com outras mulheres. E ela falando que está orando para Deus matar o homem, para Deus matar o esposo. Olha que pedido. Orando para Deus fulminar o esposo. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus vai atender um pedido deste? Deus vai atender um pedido deste? Não seria melhor orar para que Deus converta, salve o esposo? Deus vai ouvir uma oração dessa, de uma pessoa que se diz serva do Senhor? É complicada a situação, o desrespeito que existe, sim. Mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. O mesmo amor que Deus tem com ela, Deus tem com este homem. Ainda que este esteja a serviço do reino das trevas. Mas Deus ama a alma deste homem. Deus ama a alma deste homem. Então, às vezes a gente pede e não recebe, porque estamos pedindo mal. Se direcionássemos nossas orações de uma maneira correta, as coisas seriam muito diferentes. Muito diferentes. O Senhor jamais responderá a alguma oração que pede algo frontalmente contrário à sua vontade. O caso clássico desse tipo de situação é Balaão, na tentativa de amaldiçoar o povo de Deus, Números, capítulo 23, versículo do 7 ao 12. Balaão, o rei dos Moabitas, Balaque, o rei dos Moabitas, contratou Balaão, um profeta, que falava com Deus para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão botou o olho nas posses, nas riquezas, no ouro que receberia de Balaque, dos midianitas, e foi para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Tentou várias vezes. Por último, como não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, Balaão, para não perder as riquezas que Balaque havia prometido, tramou um plano para levar o povo de Deus a se prostituírem com as mulheres midianitas, moabitas. E por causa dessa rebelião, por causa desse plano traiçoeiro de Balaque, de Balaão, 24 mil hebreus morreram porque Deus se voltou contra eles por causa da prostituição. Aqueles judeus se envolveram com aquelas mulheres e passaram a adorar os Baals, os deuses das nações pagãs. 24 mil judeus morreram. Aquela praga que Deus lançou sobre o arraial, por causa de uma ambição pelas riquezas, um pedido errado, por causa da ambição pelas riquezas. Abraão, ou Balaão, perdeu sua intimidade com Deus, trocou seu relacionamento com Deus, por causa de riquezas. E pagou muito caro. Então precisamos ter cuidado com os pedidos que fazemos, com as nossas orações. Sempre, como diz Jesus, seja feito, Senhor, a tua vontade, não a minha. A oração modelo do Senhor Jesus Cristo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
A vontade tem que ser a de Deus, não a nossa. Senhor, eu desejo isso, eu quero isso, mas que seja segundo a tua vontade, porque Deus sabe o que é melhor para nós, né? Muitas vezes pedimos algo a Deus e não recebemos. Por quê? Porque às vezes não temos estrutura para ter aquilo que estamos pedindo a Deus. Às vezes pedimos a Deus um exemplo, vamos pedir a Deus um carro novo, um automóvel para quem não tem. Aí Deus abençoa, mas depois de um tempo, o Espírito Santo já não pode entrar naquele carro, porque ele está sendo usado para outros fins que não glorificam a Deus. Então, às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos com motivações erradas. Não existe favoritismo no reino de Deus. Qual o cerne do problema do pedido da mãe de João e de Tiago? Foi a tentativa de garantir algum tipo de favorecimento para os seus filhos no reino de Deus. Algum tipo de favorecimento. O absurdo desse tipo de oração é a tentativa de desvirtuar a natureza do nosso relacionamento com Deus, ou seja, barganhar com o Senhor. Não tem como barganhar com o Senhor. Não tem como barganhar com o Senhor, né? Então, pedido equivocado. Já somos filhos e filhas de Deus, herdeiros, co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Deus nos trouxe de volta esse relacionamento com Ele, né? Então, a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que destinasse a seus filhos a lugares especiais no reino de Deus. E recebeu a repreensão do Senhor Jesus Cristo. Nosso segundo tópico, buscando uma espiritualidade sadia. Nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. Não. Existe etapas, responsabilidades no reino de Deus. Deus nos chamou para um propósito e nós temos sempre que imitar ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter cuidado com, às vezes, com o coração, né? Às vezes com o nosso coração, no que pedimos. Achamos que merecemos. Não merecemos nada não, meus irmãos. É a misericórdia de Deus. É o amor do Senhor. Nós não merecemos nada, né? Os filhos de Zebedeu não queriam apenas o céu, mas ambicionavam um lugar de destaque no céu. Não queria apenas o céu, queria um lugar de destaque no céu, né? Só depois do grave repreensão de Jesus e desse breve comentário explicativo do Senhor Jesus Cristo, a postura daquela mãe e dos seus filhos não causou incômodo ou constrangimento algum, né? Depois que Jesus disse que não competia naquele momento ao Senhor dizer quem ficaria à sua direita ou à sua esquerda, isso Deus havia determinado. A princípio parece que não ficaram constrangidos pela sua petição equivocada e acabou criando um borburinho ali entre os demais apóstolos por causa desse pedido egoísta, né? Nós estamos falando sobre aprender novos valores. Os valores do reino de Deus é diferente dos valores humanos, né? E isso foi sintoma da nossa natureza decadente, a nossa natureza decadente, não compreendermos o que é o reino de Deus. Para que não reste qualquer dúvida sobre a inadequação do pedido da família de Zebedeu, basta que reflitamos sobre a reação dos demais apóstolos. Os apóstolos, quando souberam daquele pedido, não gostaram nem um pouco, né?
Então, nossa natureza egoísta de sempre querer o seu melhor, sempre querer estar na frente, Jesus vem nos dar o exemplo. Já pensou se muitos crentes quisessem ser que nem os filhos de Zebedeu? Como seria? Em alguns lugares isso já até pode estar acontecendo. Já pode até estar acontecendo. São crentes carnais que querem os primeiros lugares, que se alimentam de seus egos e elogios públicos. Jesus exortou os escribas e os fariseus que escolhiam os melhores lugares. Né? E o Senhor Jesus vem nos dar o exemplo de que não é assim que um servo de Deus deve se comportar. Pensando segundo o padrão estabelecido pelo Senhor. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. A igreja não pode imitar o império das trevas. Nossa igreja local não tem nada que aprender com essa filosofia mundana. Não, maior que sirva. Se quiser ser o maior, que seja o menor. Nosso exemplo é Cristo. Nós estamos falando sobre sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Já diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Jesus deixou bem claro que aos discípulos, que as relações do reino precisam ser bem diferentes do modo como a sociedade sem Deus funciona. O reino de Deus é diferente, sendo transformados. Quem quiser ser grande deve ser o menor servo entre todos. Percebe-se assim que a honra valorizada por Jesus se estabelece no privilégio de servir e não ser servido, de dar e não receber. Esse é o princípio estabelecido que o Senhor nos deu o exemplo. O líder autêntico segue o modelo de gestão deixado por Jesus. O discípulo, nós estamos falando sobre os imitadores de Cristo, segue o modelo estabelecido pelo Senhor. Ele se importa com o bem-estar das pessoas e tem uma rotina de serviço para o reino. Jesus não olhava para si, Jesus queria era pregar o reino de Deus. Jesus padeceu, Jesus sofreu, Jesus passou fome, mas Jesus não deixou de anunciar o reino de Deus. O trabalho de Cristo não se limitou ao templo, mas o nosso Mestre chamou o reino de Deus a todos, clamou o reino de Deus, trouxe o reino de Deus para todos, calejou os pés em sua jornada, se doou ao extremo. Isaías 53, versículo 3, o servo sofredor, a ponto de dormir em meio a uma tempestade e não conseguir descansar por estar comprometido em orar, mesmo depois de extenuantes jornadas. Imite o modelo de liderança de Jesus. Nós estamos aqui para seguir o exemplo do Senhor, para servir, para cuidar um do outro, para proclamar o reino de Deus, a paz. Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 5, ali no Sermão do Monte, felizes são aqueles que pregam a justiça, bem-aventurados aqueles que têm sede da justiça, aqueles que proclamam a paz, aqueles que não se alegram com a injustiça. Nós somos imitadores de Cristo. Os imitadores de Cristo imitam o seu Mestre. Aprendamos os valores ensinados por Jesus, os valores do reino de Deus. Amém? Deus em Cristo nos abençoe.